Fala, rapaziada, bem-vindos ao meu canal, meu hobby cinematográfico. Eu sou o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo. E eu vou falar hoje sobre Evil Dead de 2023, ou Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio, A Ascensão. Basicamente é um filme sobre uma família que descobre que dentro do porão do prédio que eles moram tinha uma parada sinistra guardada ali, cabulosa, meio satânica, assim. Não diria que satânico, né? Kandariano, assim. Enfim, o filme é sobre isso, tem uma questão sobre família e é isso. Bom, o filme é dirigido pelo Lee Cronin e tem 1 hora e 37 minutos, foi produzido pelo Sam Raimi, pelo Bruce Campbell e pelo Robert Tappert, também o mesmo do filme passado que eu falei, que foi o Evil Dead de 2013. E assim, esse filme ele tem uma diferença meio gritante do primeiro, porque ele passa num ambiente diferente, ele passa dentro da cidade, e isso é bem interessante na verdade. Tanto que esse filme não é. O 2013 não é meu favorito, mas sim esse de 2023. Eu fora assistindo no cinema, eu assisti muitas vezes, porque eu gosto muito do jeito que os Deadites são nesse filme e do jeito que a coisa acontece. Eu acho o filme muito dinâmico, ele não dá aquele tempo de respirar. Ele acontece, assim, e vai acontecendo, e você fica tipo, caraca, o que tá acontecendo? E é bom, o filme é muito bom. E assim, pra não dar spoiler pra quem resolver assistir, também, que não assistiu o filme ainda, né? Que por mais que seja um filme de 2023, faz só 3 anos que lançou e tem gente que não é muito fã. O filme ele trata da mesma temática do outro, envolvendo os livros, né, que são os volumes do Naturum Demon. Aqui nesse filme ele dá uma expandida, né, ele traz a ideia de que são 3 volumes. Um dos volumes foi tratado no primeiro filme de 2013 e o segundo vai ser tratado nesse filme agora de 2023. E assim, diferente do outro, ele passa dentro de um prédio no meio da cidade, uma área urbana, onde uma irmã vai visitar a outra, e nessa reunião de família acontece um pequeno tremor, porque o prédio que eles estão está condenado, ele vai ser demolido para construir outra coisa, e essa família está tentando até que sair de lá. Basicamente, os personagens são a Ellie, a Beth, que é a irmã dela, as duas são irmãs, tem a Bridget também, que é uma das filhas, tem o Danny, que é o filho mais velho, e tem a Cassie também, a Cassie, que é a filha mais nova, a caçula. Tem os vizinhos também, que eu não... Foda-se o nome deles, ninguém se importa, porque os principais são eles e, enfim. Essa dinâmica da família é bem interessante, porque mostra que a Beth, né, que é a irmã que meio que estava afastada, que foi visitar a família, e ela é afastada, é literalmente isso, né? Ela é afastada, ela não tá nem aí pra ninguém. A irmã dela terminou basicamente o casamento e ela não tá cagando pra isso. E mostra que ela tá meio a par, assim, da família dela, tanto da irmã quanto dos sobrinhos. Por mais que os sobrinhos gostem dela, ela não tá muito ligada a essa família, né? Tanto que isso é meio explorado depois, ó, mostrando que ela ignorou ligações e tudo mais. E o que acontece? A diferença desse filme pro outro é que não vai ser alguém que vai ler o livro em si, tipo, bom, a diferença desse filme pro outro é que no primeiro filme as pessoas encontram um livro no porão e o Eric é um babaca e resolve ler o livro. Nesse daí, o prédio tá com essa estrutura condenada, então quando tem esse tremor lá na parte de baixo do prédio, onde é o estacionamento, acaba abrindo uma cratera onde eles descobrem um porão secreto, onde tem algumas coisas da igreja ali, umas coisas meio estranhas, que é onde era um banco antigo, né? E nesse lugar, o Danny, que é um curioso, encontra um dos volumes do Naturum Demon e pega também uns discos que estavam junto com o livro, que falam coisas sobre o livro em si. Ele pega esse livro, leva pra dentro da casa dele e começa a fuçar no livro junto com a Bridget e diz que pode ser que vale alguma coisa, porque é um livro aparentemente antigo, feito de couro. O livro tem uns dentes assim que travam, como se fosse assim. Ele trava e os dentinhos pontudos assim, e o Danny vai lá, enfia o dedão lá e corta o dedo e o sangue dele pinga na capa e ele abre o livro. E daí o Danny começa a fuçar e começa a acontecer a mesma coisa que aconteceu no outro. É uma pessoa possuída e as outras acabam sendo possuídas como se fosse uma doença depois, falando de um para outro, e as pessoas vão ter que sobreviver, né? No caso, os personagens principais ali, essa família vai ter que sobreviver a essa entidade. Enfim, o filme tem bastante gore também, é bastante tenso, e quem tem vontade de assistir, eu não vou falar mais nada dessa parte agora, depois só com a parte com spoiler, pra você assistir e me dizer a sua opinião sobre o filme, certo? É isso, agora eu
vou começar a parte com spoiler, então já tá avisado que vai ter spoiler. Bom, e agora a parte com spoiler, é a parte mais divertida, obviamente. Cara, esse filme é interessante, assim. Ele passa nessa ambientação diferente e puta, o porão onde eles acham um livro lá é uma coisa muito, muito bizarra, assim. E dá uma vibe de que a igreja esconde as coisas das pessoas e uma coisa meio sombria ali. Então, o Danny pega o livro, sobe pra dentro da casa dele, depois eles têm ido buscar uma pizza, né? Que eles estavam lá conversando com a tia deles. E a mãe deles, vai lá buscar uma pizza pra gente. O Danny pega o carro, como ele é o único que tem carteira, vai dirigindo. Na hora que eles estão voltando, acontece isso. Ele leva o livro pra dentro do quarto dele e começa a fuçar. Consegue abrir o livro e a Bridget dá junto. Que ela vê que ele fura o dedo, ela fala, nossa, o que aconteceu? Deixa eu ver. Daí cai uma gota de sangue na capa e o livro começa a destravar aqueles dentes assim, que tem na capa. E as imagens são tenebrosas, as imagens que tem do livro, e a Bridget fica, Nossa, mas isso daí é meio capirotesco, né? Que tal a gente não ler isso? daí. E o Danny ignora, tá? Ele fala, foda-se, vou ler sim. E é isso, né? Porém, como ele não entende o que tá escrito no livro porque tá em um outro idioma, ele resolve pegar os discos, né? Porque eu esqueci de comentar isso, mas no começo do filme estabelece de que ele é um DJ amador ali que toca e remixa coisas pra ele mesmo. E então ele coloca o seu fone de ouvido e um headset, no caso. Então ele coloca o seu headset e começa a escutar o disco lá, onde os padres vão falando sobre o que eles acharam, fizeram uma descoberta incrível, um dos volumes do Naturum Demonto, que é o livro dos mortos e tudo mais. Eles acharam o volume, eles vão traduzir e eles acham que as páginas no livro contêm algo interessante e tudo mais, porém, né, a gente sabe que não tem nada de bom naquilo lá e a igreja realmente proíbe, tanto que nessa parte aí no idioma original tem a voz do Bruce Campbell falando ali que ele é um dos padres que tá meio que querendo que ele não leia o livro. E o primeiro disco acaba nisso, né? Fica, nossa, ok, eles não leram nem traduziram o livro. Mas no segundo disco, você descobre que na verdade não, eles leram sim e traduziram sim a porra do livro, cara. Traduziram o livro e, porra, eles começam a ler a oração lá, o feitiço, o encantamento, enfim. Começa a ler lá e o que eles começam a ler começa a invocar onde eles estão também. Onde eles estão ali começa a ser invocado aquela criatura. Então a Ellie, que tava indo levar a roupa suja pra lavar, ela tem que descer no último andar do prédio pra fazer isso, ela começa a sentir uma coisa estranha e de repente aquela coisa abre a porta assim do prédio dela e vem com aquela câmera que o Sam Raimi fez no primeiro filme e acabou se tornando uma marca registrada, que é aquela câmera bem louca que ela vem vagando pelos lugares, só que ela vem dentro da cidade dessa vez, não vem no meio da floresta. E entra no elevador com a Ellie e acaba ficando lá com ela, ela escuta aquela coisa meio que sussurrando no ouvido dela, ele pega, levanta o cabelo dela, começa a brincar com ela. Então ele usa os cabos do elevador pra fazer a mesma coisa que ele fez com a Mia no primeiro filme, que é amarrar ela e quebrar ela inteira. E depois disso ele dá um choque, né? Deixa ela gravemente ferida. Então ela volta pra casa. O pessoal tá tipo, nossa, mãe, cadê minha mãe? Ah, onde tá ela? E tudo mais. Ela entra na casa toda capenga, chega na beirada do fogão e liga o fogão. Ela pega um ovo, taca inteiro na panela assim, é uma cena bem nojentinha. Começa a falar umas coisas meio estranhas, tipo de que queria entrar na pele do pessoal e tudo mais. Daí ela vem, chega perto do pessoal, orfa branco ali e morre basicamente. Daí a Beth tenta levar ela pro médico, descobre que não tá funcionando as coisas para levar ela pro médico, a escada tá destruída, o elevador não funciona e a porta de emergência tá trancada. Então ela morre, de vez mesmo. Eles colocam ela na cama, ela fica com o olho abrindo, assim, ela não consegue fechar os olhos dela, ela fecha e abre. Então um dos vizinhos vai lá e faz uma oração com ela lá, uma reza. E fala, nossa, mas o que aconteceu com ela? Parece que ela foi espancada e tudo mais. E nisso a Beth fica lá, sozinha, com a irmã dela, a Ellie, cadáver já. E a Ellie meio que volta à vida. Ele abre o olho, levanta assim. E eles levam ela pra casa e falam, porra, ela tá fervendo em febre, ela tá ardendo. Mas antes disso, tem uma cena também que é bem legal, que o bicho começa a brincar com ela e faz o telefone dela tocar e toca uma gravação de uma ligação da Ellie, querendo falar com ela, só que bota uma voz cabulosa falando que ela tá queimando e tudo mais. É bem foda essa cena assim. Enfim, daí quando eles colocam ela na água, ela pula que nem um gato, assim, sobe na parede e dá um gritão, cai na água. Aí a menininha lá aquece e fala, onde está a mamãe? Ela fala assim, a mamãe está com os vermes e tal, com uma voz cabulosa.
mamãe? A mamãe tá com os vermes agora. E assim, o Deadite da Ellie, ele tem uma personalidade legal, assim, e ele é meio sacana, sabe? Ele gosta de manipular eles, falar umas coisas meio cabulosas. E ela zomba bastante, assim, deles. E ela começa a atormentar, tá o terror. Ela vai lá pra cima da Bridget, pega uma maquininha, porque ela é né? Ele era tatuadora. E ela vai lá e pega a maquininha e risca a cara da Bridget. Então chega o vizinho, começa e se intromete nessa cena e fala, porra, ele tá vivo. E ela pula nesse vizinho e começa a atacar ele. Cara, ela tá com os aralhos, ela pega, morde o olho desse vizinho, cospe na cara, na boca de outro vizinho e vai matando todo mundo, assim, dos vizinhos. Dois adolescentes lá também que ela mata. Enfim, ela tá com os aralhos. Um vizinho mais velho lá, parecendo um caminhoneiro, aparece lá, dá um tiro de shotgun nela, mas mesmo assim não resolve nada. No final, ela mata todo mundo e fica lá na beirada da porta, esperando um jeito de entrar na casa. Né? Aí a guria fala, nossa, a mãe não virou aquela coisa parecida com o do livro? Aí ele fala, eu acho que virou e tudo mais, e começa a discutir com a Bridget. Então ele fala pra Beth, eu achei um livro, esse livro tinha umas coisas meio estranhas, e eu resolvi testar, né, ali, ver os discos do livro, e acabou que eu acho que isso tem alguma coisa a ver. Aí ele falou assim, o que eu escutei que invocou o negócio foi no segundo, ela falou assim, então vamos começar pelo terceiro que vai ser melhor. Depois eles sacarem ali pra fora, eles começam a ficar desesperados, né, a Bridget começa a ver o que tá acontecendo com o rosto dela, a Cassie, o Danny começa a conversar um com o outro, Beth começa a ficar em choque, né, porque, pô, aconteceu tudo o que aconteceu, a irmã tá morta, possuída, e os vizinhos morreram, e tá entre uma cômoda e a porta pra entrar na casa e fazer, né, o que ela fez com os vizinhos com eles. Então daí começa a cena da possessão da Bridget. A gente vê a mesma coisa que acontece no filme passado com Natura on Demont, onde quando a entidade nova vai possuir outra pessoa, as páginas do livro vai até a página que tem a ilustração da entidade e aparece lá um bicho com uns vermes assim e tal. E é o que acontece com a Bridget. Ela começa a mexer assim, dela gorfa uns vermes. É bem nojento essa cena. Enfim, esse filme também tem umas cenas bem cabulosas e da Bridget eu acho que é a mais cabulosa, assim, tem uns body horror bem tensos. E então ela começa a derrubar umas coisas na cozinha. A Beth vai ver o que é e quando ela chega assim, ela fala, Bridget, tá tudo bem? Daí ela pega e fala assim, tem uns vermezinhos na minha barriga, eu não gosto de vermezinhos na minha barriga. Quando ela vira, ela tá engolindo caco de vidro. E essa cena assim, aparece o caco, não sei se dá pra ver, começa a ver o caco assim, rasgando o couro da garganta dela, o barulho dela mascando o vidro, cara, é terrível assim essa cena. Eu vi o filme no cinema, então pra mim foi uma experiência meio tipo, nossa, Mas ela parte pra cima da Beth, né? A Beth dá uma bica nela e joga um ralador, assim, na hora que ela vai jogar o ralador pra acertar o bicho pega o ralador. E a Beth tá tentando se arrastar pra sair de perto do Deadite e a Bridget, ela enfia, assim, o ralador na canela da Beth. Puxa, nossa, essa cena do ralador, velho. Puta merda, é tenso, é tenso. Bom, daí começa uma luta corporal entre ela e o Danny também, que ela vai perseguir o Danny. Aí o Danny tenta se esconder no quarto e quando ela vai escorrer pra se esconder do Danny, a mais nova, né? A Cassie pega uma boneca que ela tinha arrancado a cabeça e feita tipo uma estaca com a boneca. E, na verdade, dá pra ser uma estaca, dá pra ser só um cabo com uma cabeça, mas aí quebrou a ponta e virou uma estaca. E ela mata, né? A Bridget mata, entre aspas, né? Ela fura a cabeça da Bridget e cai. Daí ela começa a escutar o negócio e nisso corta pra a irmã dela, né? Tá virada no Deadite, a Ellie. E aí ele escuta o gato do vizinho andando nos dutos de ar do prédio. Então ela tem a brilhante ideia de subir lá. O Danny, enquanto a Cassie começa a escutar ela andando nos dutos, a Ellie. E eles resolvem, né? Ficar ali. Tipo, mano, da onde que termina esse barulho? Até onde que vai, né? Vamos seguir. Então eles começam a andar pela casa e a Ellie vai escutando os padres falando sobre o que aconteceu. Então o padre descreve que ele picou os amigos dele, ele cortou, botou fogo, enterrou. Mesmo assim, ele ainda conseguia escutar os amigos dele falando e chamando ele. E disse que era questão de tempo só dele ser pego. E o filme, tipo, gosta de frisar bastante que parece que esse daí, diferente do outro, Natura on Demont, invoca uma parada que é quase que imparável, assim. Invoca um ser dos Kandarianos ali que é quase imparável, um demônio Kandariano. E nisso daí que vai
vai acontecendo essa cena, vai cortando entre a Ellie e os dois sobrinhos dela, né? Que é o Danny e a Cass, que ainda estão vivos. E vai mostrando que a Bridget tá flutuando, né? Toda enrolada numa coberta ali. E enrolada com um fio ali pra não... uma cinta pra ela não conseguir se soltar. Mas ela vai flutuandinho assim atrás deles. E mostra também lá, desfocado lá de fundo, a Ellie entrando dentro do cômodo que a Beth tá. Pra matar ela, né? Pra atacar ela. Ela consegue passar pelo duto e entra no quarto sorrateiramente. Então, quando a Beth olha assim para um espelho que tem na frente dela, ela simplesmente consegue ver o reflexo da Ellie atrás dela. E isso dá exatamente no momento em que o Danny e a Cassie também conseguem ver o reflexo da Bridget. Então, os três, né, entram em combate com os Deadites, mais ou menos em combate, né? Porque a Bridget e a Cassie e o Danny começam a se embolar. A Bridget consegue esfaquear o Danny lá, dá cabo dele, ele taca fogo na Bridget, né, o Danny. Os dois ficam lá o pó e a Cassie vendo tudo aquilo. E em paralelo a isso, a Beth lá escutando o som e a Ellie entra no quarto lá, ela vê o reflexo, toma aquele susto, então a Ellie vem do lado dela, tira a agulha do disco que tá tocando, coloca o dedo e vai rodando assim e abre a boca. A cena é bem engraçada e começa a tocar o resto do áudio dos padres assim. E ela fecha a boca, na hora que ela fecha a boca, a Beth vai lá e ataca ela. Ela olha pra Beth e tem uma cena bem engraçadinha, assim, porque dá uma pausa meio dramática, ela olha assim pra Beth e dá um soco nela, né? E joga ela pelo vidro e começa a entrar num embate corporal, então ela fala que vai matar a Beth, vai comer a alma dela, a mesma coisa que o bicho fala no começo do primeiro filme de 2013, só que ela descobre que são duas almas, né? Que a Beth tá grávida, é o meio que o inicia esse filme, né? Ela no banheiro lá, que ela é dita como uma tiete, né? Ela anda com uma banda fazendo turnê e ela que cuida de tudo. Ela tá grávida de alguma pessoa da banda, provavelmente, né? Então ela tá com tanto desgosto assim e resolve que vai deixar meio que em segredo esse fato dela tá grávida. E o Deadite descobre que ela tá grávida e quando o bicho vai atacar ela, a menininha Cassie pega, chama ela, ô tia Beth, e joga pra ela uma tesoura, né? E a Beth vai lá e enfia a tesoura bem no fundo do nariz da Ellie e consegue fazer ela ficar meio que travada ali, como se fosse uma lobotomia, sabe? E então ela dá um fogo do apartamento, cara. Ela fala assim, vou ter que dar o fogo do apartamento. Ela sai do apartamento enquanto a Ellie tá ali meio que nesse estado catatônico. Descobre que não tem uma saída muito fácil. Tenta quebrar o negócio na paulada ali pra sair pela saída de emergência. Vê que a escada tá todo destruído. Então a Beth tem a brilhante ideia de pegar a 12, que era do vizinho. Pegar as munições também. Então o bicho fala, essa arma é minha. Tá ligado? E xinga ela. Então ela consegue tirar a mão da mão do cara. A irmã dela aparece gritando Beth Boop, né? Que é o jeito que ela chama, um apelido carinhoso, né? Delas duas. E ela sai correndo, assim, a Beth dá um teco na perna dela. Vai mandar as pernas dela. Vai atirando na Ellie. Os bichos, assim, e todo mundo começa a gritar que nós vamos morrer até o amanhecer. Então elas saem correndo pro elevador, que é a única saída que elas conseguem ver ali. A Cassie descobre por que a porta não tá fechando, que tá toda hora batendo e abrindo. Que a chave do carro que o Danny trouxe tava lá, né? No caso, Danny não, né? Que a Ellie tava, no momento que aconteceu o acidente, tava lá no elevador, então ela voltou pra lá e deixou a chave cair. E ela tira a chave, e enquanto isso, o livro abre uma nova página, que mostra como se fosse uma criatura, um Megazord de Deadite, assim, tudo fundido um dentro do outro, assim, uma coisa bizarra, assim. Parece um bolão de carne, assim, coisa bem nojenta. Os filhos da Ellie, né, que estão transformados ali, o Danny e a Bridget, começam a rasgar ela e começam a fazer alguma coisa ali, tá ligado? Uma coisa meio cabulosa. A Beth e a Cassie conseguem entrar no elevador, fecham o elevador e botam pra descer. Só que daí começa a vazar sangue até não querer mais dentro do elevador. E quando a Beth pensa, vou sair por cima, na hora que ela coloca ali a mão e começa a puxar pra sair pela parte de cima do elevador, ela descobre que o monstrão tá no teto já do elevador junto com elas. E obviamente que o elevador não aguenta o peso, estoura o cabo de aço e elas caem lá pra baixo, que no caso é o subsolo onde estão os carros, e uma cena bem parecida com o Iluminado, né? Provavelmente uma referência, né? Ao filme do Iluminado. Ora assim, vaza sangue pra tudo que é lado, as duas saem de lá, a menina tá tipo, nossa tia, eu morri, daí ela fala, não, querida, você está bem. Ela pega a menina, pega a chave do carro, pega a 12
e mete o pé, cara. Vai no procedimento de achar o carro da irmã dela e vazar dali. Elas entram dentro do carro, dão uma partida, vão pra frente do portão e o portão não abre, cara. Não quer abrir por nem na reza braba vai abrir o portão. E acaba que o bicho tá vindo, então elas saem dentro do carro e ficam contornando o carro, fugindo do monstrão, enquanto tenta abrir o portão. Quando elas conseguem abrir o portão, as duas saem correndo e vão pra fora, né? O portão começa a fechar e elas ficam em choque, né? Porque o bicho tá vindo atrás. Daí quando a Beth consegue passar e a Cassie tá passando junto, o bicho vai lá e puxa o pé dela e leva ela junto com ele. Então a gente consegue ver o primeiro vislumbre, né, de como é a criatura, um bicho mó bendonho, tem as duas cabeças das crianças, uma de cada lado do ombro, a cabeça da mãe no meio, os braços, tudo, tipo, vários braços, assim, é bem cabuloso. A Beth, que não é, né, pouca bosta, vai lá, estoura o portão na bica e entra lá, e quando o bicho vai fazer alguma coisa, ela vai lá e dá um teco no bicho, né, um tirinho, né, pra ele ficar esperto. Aí o bicho vem pra cima dela e joga uma motosserra que ela tinha achado e ia usar pra cortar a cabeça da criança. E ela queria a cabeça da filha dela. No caso, o Dedaite queria a cabeça da Cassie, né. Então elas começam um combate, no final ela consegue botar o Dedaite em frente a um triturador de madeira, aparentemente, e quando o bicho vai matar ela triturada, a criança desliga, então ela desliza, pega a motosserra, liga a motosserra e enfia na cara do bichão e fala pra Cassie ligar. Então o bicho começa triturado e tudo mais, e acaba que as duas finalizam o filme juntas, né? A mãe dela tá morta, os irmãos da Cassie estão mortos, a irmã da Beth tá morta e os sobrinhos delas estão mortos, né? Basicamente é isso, elas estão ensanguentadas, né? Todas e foda, elas estão ensanguentadas, tá invasado dali. No final do filme mostra o quê? Mostra algo que conecta com o começo do filme, né? Que é a vizinha delas de outro andar, porque tudo isso aconteceu em um único andar do prédio. Então o vizinho de outro andar aparece, fala assim, nossa, mas tipo, o que aconteceu aqui, né? E o bicho tá lá, essa entidade tá vagando ali por onde ficou aquele sangue. Então ela vai lá e entra nessa guria, que é essa vizinha. É a mesma que aparece no começo do filme, que eu não comentei, porque eu não queria meio que falar sobre isso agora, eu queria falar no final, porque eu achei interessante esse fato. Porque no começo do filme mostra que ela tá possuída, saiu com o namorado e com a prima dela, e elas estão tipo numa cabana na floresta, onde a prima dela vai tentar falar com ela e descobre que ela tá possuída, então a bicha vai lá e arranca o escalpo dela, e a prima dela chega assim, toda cambaleando com um coquinho ralado, assim, né? No caso, sem escalpo, né, velho? E vai conversar com o namorado da prima e o cara fica em choque, meu Deus, o que aconteceu? Então a namorada dele vai lá e pega um drone, assim, que o cara tá brincando que nem um tongo, e enfia na cara e se joga no lago ali, que ele tava na beirada. O cara vai ali atrás da namorada, ela arranca a cabeça dele, ela flutua assim, de uma maneira mal bizonha, e dá o lettering do filme. Provavelmente vai estar no início desse vídeo, né? Enfim. Olha, cara, o filme é muito bom, eu gosto bastante desse filme. Acho que dá pra ver pela empolgação que eu falo desse. Eu gosto mais desse do que eu acho o primeiro uma fotografia meio feia, pra ser sincero. Tipo, ele é cabuloso, ele tem toda uma ambientação assim, e essa fotografia só corrobora, mas eu vou dizer feio. Eu achava esse filme feio, mas hoje em dia eu gosto mais dele, do 2013. Pô, tem um olhar diferente, né? A primeira vez que eu assisti também eu era bem mais novo, mas eu tinha assistido uma vez só, não tinha gostado, hoje em dia eu assisto e gosto do filme. Porém, meu favorito é esse daqui, que é o Rise, e eu tô muito ansioso para que saia o próximo, né? Que vai ser o Burn, né? Eu já falei, acho que no vídeo passado, sobre isso e, enfim, eu espero que o filme seja bom. Tô ansioso para chegar logo mês que vem e eu poder assistir. É isso, muito obrigado, deixa o like, comenta e se inscreve para me apoiar. Valeu, brigadão.